João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Nós vimos em domingos anteriores sobre o que significa o mundo que Deus amou. Nós vimos como foi que Deus nos amou, que Deus é esse que nos amou. Nós vimos quem era o Filho que foi enviado para morrer no nosso lugar. E agora nós vamos ver o que é crer. Não é isso que está escrito aí? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é este crer? De que João está falando, de que Jesus está falando, que o João apóstolo registrou. O que é este crer que está escrito aí? Este crer significa ter fé em Deus. Ter fé em Deus que mandou Jesus na cruz morrer em nosso lugar. Eu tenho que ter fé nisso, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que crer nisso para que isso tenha valor para minha vida. Amém. Muitas pessoas se enganam, pensam que a salvação ela é para todo mundo, ela é indiscriminada. Não é. A salvação é só para quem crê em Jesus. E nós sabemos que nem todos creem, não é verdade? Na verdade, a grande maioria dos seres humanos não creem. Por quê? Nós vimos também, alguns dias atrás, alguns cultos atrás, que na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve, ele fala que neste mundo existem dois tipos de homem, de seres humanos. Quando ele fala homem, geralmente quando a Bíblia fala de homem, está se referindo ao ser humano, não ao ser do sexo masculino, mas ao ser humano em geral, homens e mulheres, jovens e crianças, né? Existem dois tipos lá em 1 Coríntios. E são os homens naturais e os homens espirituais. Quem são os homens naturais? São aqueles que nascem neste mundo já em pecado. Ou seja, todo ser humano quando nasce, ele é um homem natural. Depois ele pode se tornar um ser espiritual também, quando ele reconhece Jesus como seu Salvador. Nós já explicamos isso. Então, o que significa isso? Significa que, por causa do pecado de Adão e Eva, todo homem já nasce neste mundo em pecado. E eu quero de novo frisar aqui, para a gente entender bem, o que significa esse nascer neste mundo em pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, o homem recebeu sobre si a condenação, a sentença de morte, tanto a morte espiritual quanto a morte física. Nós já explicamos que a morte espiritual não é a morte do espírito, mas sim uma separação do homem de Deus. Ele se separou no momento que ele pecou. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. No momento em que o homem pecou, no capítulo 3 de Gênesis, no momento em que o homem pecou, que Adão pecou ali com Eva, naquele exato momento, se você voltar lá no seu texto e ler, você vai ver que a mulher comeu do fruto, achou gostoso, deu ao homem e ele comeu. E quando ele comeu, imediatamente o espírito dele se separa do espírito de Deus. Essa é a morte espiritual. Por quê? Porque o homem passou, a partir daquele momento, ele passou a conhecer as coisas más deste mundo, do universo, ele passou a desconfiar de Deus e começou a fugir de Deus. Imediatamente ele se esconde de Deus. E era costume de Deus, todo dia, ia passear pelo jardim com o homem, conversar com ele, pois eles eram amigos, eles eram chegados. E naquele dia, quando Deus chega ali no jardim para fazer esse passeio diário dos dois, o homem não aparece. Ele se esconde.
como consequência do seu pecado. Ele morreu espiritualmente, ele se separou de Deus, e a partir daí o ser humano busca cada vez mais ficar longe de Deus, cada vez mais. E à medida que a sociedade humana vai se desenvolvendo, vai crescendo, cada vez mais o homem inventando coisas, histórias para se manter longe de Deus e ficar cada vez mais longe de Deus. E assim a gente vê então que o homem, ele é um ser, naturalmente falando, inimigo de Deus, separado de Deus. Mas o que acontece então que Deus propõe restaurar o homem? Lá mesmo em Gênesis 3,15, ele promete restaurar, ele promete um Salvador. Como que isso vai acontecer? Nós precisamos entender como que isso vai acontecer. Em Efésios, capítulo 2, vamos abrir rapidamente. Efésios, capítulo 2. A partir do verso 1. Deus determinou que pela fé é que o homem será salvo. Antes de lermos Efésios 2, vamos relembrar João 3,18. E quem tiver com a Bíblia aberta em João 3,18 aí, vai ler para mim, por favor. João 3,18. Os outros podem ficar com a Bíblia aberta em Efésios. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vejam ali, que aquele que não crê já está julgado. Não é isso? Mas por que já está julgado? Porque ele não crê, ou seja, ele não tem fé. Então Deus determinou que é pela fé que vai ocorrer a salvação. E aqui em Efésios, no capítulo 2, fala o seguinte, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só a condição em que está o homem natural. Qual que é a palavra que está muito clara aí? Ele é, Efésios 2:1, morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, o homem natural, ele é espiritualmente morto. Eu quero voltar a frisar, não é que o espírito dele esteja morto, ele está desligado de Deus. Então, é como se ele estivesse morto. Então, quando a gente vê andando por aí as pessoas naturais, aqueles que não têm Jesus, a gente está vendo zumbis, no sentido espiritual. Não é zumbi de verdade, né? Porque nem existe, mas os zumbis aí dos filmes, das histórias, são seres que morreram, homens, pessoas que morreram e que se levantam, né? Já com seus corpos em decomposição até, e se levantam por aí. Isso aí não existe, isso é ficção. Mas espiritualmente falando, as pessoas que estão no mundo aí são zumbis espirituais. São seres que estão vivendo, casando-se, dando-se em casamento, estão levando suas vidas, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas espiritualmente eles são mortos. Olha só o que diz Efésios. É muito impressionante o que diz Paulo aqui em Efésios. Olha só, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Como que o homem natural anda neste mundo? Ele anda baseado no sistema mundano. Todos
nós temos que viver dentro desse sistema, não tem jeito da gente viver fora. Jesus mesmo falou isso: Pai, eu peço que o Senhor nos guarde do mundo, não que os tire do mundo, não é? Mas que nos guarde neste mundo, porque nós somos diferentes, os espirituais são diferentes dos carnais. Eles vivem neste mundo também, estão sujeitos a algumas coisas desse sistema mundano que está aí, mas não vivem segundo esse sistema. Mas os homens naturais vivem conforme esse sistema mundano que está aí. E fala mais ainda, olha só: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então não é só segundo o sistema mundano, mas é também segundo o Deus deste século, que é o príncipe da potestade do ar. A gente sabe de quem que ele está falando aqui, não é? Do diabo, é de Satanás, que é o Deus deste século, que é quem comanda esse sistema. Então as pessoas que estão vivendo neste mundo e não têm Jesus, os homens naturais, eles estão vivendo segundo esse príncipe. Eles recebem e obedecem ordem deste príncipe, mesmo que eles não tenham consciência disso. E a maioria não tem consciência disso. A maioria acha até que é ateu, que é melhor não crer em Deus, que Deus não existe. Todas essas pessoas que pensam assim, não só os religiosos, mas também os que se dizem ateus, todos estão vivendo neste mundo de acordo com, segundo esse mundo e segundo este príncipe da potestade do ar. Eu já falei que uma vez, vou repetir: o diabo gosta muito quando as pessoas o ignoram, principalmente igrejas. Quando igrejas ignoram o diabo, tem igrejas que não se fala no inimigo, porque eles falam: não, é melhor a gente ignorar. Então eles ignoram o inimigo, falam até que ele nem existe, isso é invenção, e aí ignoram, vivem uma vida de ignorância, e o diabo gosta muito disso. Por quê? Porque ele vai poder agir tranquilamente na vida das pessoas. E aqui a Bíblia diz que o homem natural, ele vive segundo o espírito da potestade do ar, que atua em quem? Nos filhos da desobediência. E olha o que diz no versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Então ele está falando assim: eu também estava nessa condição. Então todo ser humano que não tem Jesus, inclusive nós agora temos, mas quando não tínhamos, também estávamos nessa condição. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha só, segundo as inclinações da carne. Então a gente não andava baseado num sistema religioso, num sistema santo. A gente andava segundo a inclinação da nossa carne. O que o nosso corpo queria fazer era o que a gente fazia, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, por natureza, inimigos de Deus, adversários de Deus, desde Gênesis 3 até agora. Nós, seres humanos naturais, somos inimigos, filhos da ira. Agora olha o que diz o versículo 4: mas Deus, essa palavra aí, mas Deus, é que faz toda a diferença para nós. Aqui está provando aquilo que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa história, nós seres humanos, estávamos nessa condição aí, de inimigos, afastados de Deus, por nossa própria conta. Foi nós, seres humanos, ali em Adão e Eva, que resolvemos essa condição, que resolvemos seguir por aquele caminho contrário a Deus. Então nós nos tornamos inimigos de Deus porque nós quisemos, foi escolha. Mas Deus nos amou tanto que Ele falou assim: vou dar um jeito nisso. É o que está dizendo aqui no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Olha aí, do grande amor com que Ele nos amou. Amém.
por causa do grande amor com que nos amou. Não é um amor de boca, de falar. Não é um amor de sentimento apenas. É um amor que faz alguma coisa. É um amor que vê a miséria do outro e fala, eu vou fazer alguma coisa. Eu amo, eu tenho que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Não é como muitos que amam, mas não provam. Só fala que ama. Não é? Eu amo, eu gosto muito. Mas não prova. Mas Deus não. Deus fala que ama e prova o amor dele para conosco. Pelo fato de ter enviado o seu Filho. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em qual condição? Mortos em nossos delitos, Ele aí nos dá vida. Então eu preciso explicar como é que acontece isso. Os irmãos conhecem muito bem a parábola do semeador. Está lá no Evangelho de Lucas, está também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas 8. Lá fala o seguinte, que o semeador, ele sai para semear. E como que ele semeia? É um semeador completamente diferente de todos os outros semeadores que você já conhece. Quem vive e conhece mais ou menos as coisas da roça, sabe o que um semeador faz, sabe? Você vai lá, tira os tocos, as pedras da terra, né? Ara, limpa ela, joga adubo, se for o caso, né? Se precisa. Depois joga a sua sementinha ali na cova, joga água e fica ali, monitorando para ver se está tudo certo. Para ver se a planta desenvolve, aí você dá mais água, capina. Não é assim que o semeador faz? Esse semeador aqui é diferente. Ele pega o embornal, todo mundo sabe o que é embornal, cheio de semente e sai fazendo assim, ó. Ele anda, o caminho afora, onde ele for. Ele vai enfiando a mão e jogando semente. Ele não quer saber aonde. Sabe por quê? Porque ele quer que todos tenham a oportunidade. Não só a terra boa, mas também a terra ruim. Só que não acontece do jeito que ele queria. O que acontece lá? Algumas sementes caem na beira do caminho, onde as pessoas passam. E essas sementes, quando alguém está passando e vê aquela semente ali, os passarinhos, por exemplo, vai lá e come a semente, e deixa ela brotar. Outras sementes caem nas pedras, lugar rochoso. Às vezes ela até brota, por causa de uma pouca umidade, um pouquinho de terra que tem ali, mas quando ela precisa de força para crescer, não tem, a raiz dela é rasinha, ela morre, seca e morre. Outras cai até uma terra mais ou menos boa, só que tem muitos espinhos. Então quando ela cresce, os espinhos crescem junto e abafa ela e ela morre. E alguns caem em terra boa, terra que está limpinha, do jeito que nós gostamos, limpinha, preparadinha, né? Adubada, capinadinha. E essas que caem ali vão brotar, crescer, produzir fruto e muito fruto. O que Jesus fala lá? Porque os discípulos chegam para ele depois, chamam Jesus em particular e falam: Senhor, que parábola é essa? O que o Senhor está falando? Ele falou assim: olha, aos outros eu falo por parábolas, para eles não ouvirem e não entenderem. Mas para vocês, eu posso falar. Eu vou revelar o que está dizendo a parábola. A palavra, a semente é a palavra de Deus. E a terra, onde é julgada, são os corações dos homens. Os corações dos homens. Nós vemos que então ele está falando de homem natural. O homem ainda em pecado, ainda em transgressão. A esses que estão mortos. É desses que ele está falando ali. Alguns, e ele explica, né, o que acontece. Quando o passarinho tira a semente, é o diabo que está tirando. Quando aquele que cai no terreno rochoso, são aquelas pessoas que são rasas em si, não tem profundidade na vida. Ou seja, pessoas que não estão nem aí para nada,
nada, são os chamados ateus, né? Outros que caem ali debaixo daquelas outras plantas que crescem junto e abafam, são aqueles que recebem com alegria a palavra, mas quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, quando vem as lutas, eles abandonam e vão embora. E outros são aqueles que são a terra boa, onde a planta brota, cresce, produz fruto e produz muitos frutos. Então ele está falando de corações dos seres humanos. E eu vou explicar mais ainda, irmãos, o que quer dizer isso. Toda vez que alguém fala a palavra de Deus, ou lê a palavra de Deus, a fé está sendo lançada nos corações. A fé está sendo lançada. Toda vez que a palavra de Deus é lida, ou é falada, fé é o semeador fazendo isso. Ó. Toda vez que a palavra de Deus é lida, em algum lugar, seja no rádio, na televisão, no templo, na igreja, em casa, sozinho, no seu trabalho, toda vez que a Bíblia é lida, fé é lançada. Agora, onde que vai cair? Aí que depende de cada um de nós. Não é? Aí que depende de cada um de nós. De cada coração. Depende de cada coração. Não depende da palavra. A palavra é a mesma. A fé é a mesma, ela é lançada para todo mundo. Se eu for receber no meu coração, é que vai fazer a diferença. Se eu for receber ou não. O que acontece é o seguinte: para que eu receba, eu preciso receber uma animação. Não é isso que a gente faz quando a pessoa morre? Vocês já viram? Se eu tivesse aqui, ela ia lembrar para nós como é que é. Quando a pessoa está lá, que ela tem algum problema, uma parada cardíaca, o que o médico tem que fazer com ela? Para ela voltar à vida? Animar. Tem que reanimar aquela pessoa, não é? É isso que o Espírito Santo faz conosco. Porque se nós somos mortos espiritualmente, nós não vamos ouvir a palavra. Não tem como. Já viu um morto ouvir alguma coisa? O morto não ouve nada. Para ele ouvir, ele tem que ser despertado. Ele tem que ser acordado. Ele tem que ser reanimado. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Isso é obra do Espírito Santo. Não adianta você pregar para as pessoas, pregar. Se o Espírito Santo não estiver agindo, aquelas pessoas não vão ouvir, não vão entender. Porque elas estão mortas espiritualmente. Precisa que o Espírito Santo faça isso. E como que o Espírito Santo faz isso? É no momento que a palavra está sendo pregada. Então é por isso que nós precisamos pregar a palavra. Por isso que nós precisamos falar para os outros. Para que eles tenham oportunidade, para que o Espírito Santo possa falar no coração deles. E alguns vão ouvir, outros não vão ouvir, infelizmente. Já está predeterminado isso, né? Não é por nós. Mas muitos não vão ouvir. Vão acordar, tal, mas aí já vem, tira e ele volta a dormir. Né? Alguns vão acordar e vão até aceitar, mas de repente eles são abafados, são impedidos pelas circunstâncias da vida. E outros vão acordar, ouvir e a palavra vai produzir fruto na vida deles. É isso que está sendo dito aqui em Efésios. Então Deus, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Olha só, muito claro o texto. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Foi através da palavra, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não só nos deu vida e nós acordamos para a vida, mas Ele também nos ressuscitou junto com Jesus. Olha o que está dizendo aí, ó. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Ele não está falando dessa primeira ressurreição aqui, não, ó, de acordar para o Espírito, de acordar para entender a palavra. Ele está falando da ressurreição final mesmo, aquela ressurreição que vai haver no final. É dessa que ele está falando aqui, ó. Nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar o que? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Romanos 10, 17, vamos abrir rapidamente aqui, Romanos 10, 17. Confirma isso que nós estávamos falando. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, aquilo que está dizendo aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer é essa fé aí que nós recebemos do Espírito Santo quando nós ouvimos a palavra. Nós cremos e ela entrou no nosso coração e produziu fruto. Então nós viemos, voltamos à vida. O nosso espírito se liga de novo com o Espírito Santo de Deus. Nós voltamos à vida. Isso aí a Bíblia chama, o próprio Jesus chama de novo nascimento. Aí mesmo, alguns versículos antes, ele fala que isto é um novo nascimento. É aquele que não nasce da vontade da carne, nem do sangue, mas nasce da água e da palavra. E a palavra de Deus que produz isso em nossas vidas. Então o nosso espírito se liga de novo com o Espírito de Deus. E a partir de agora, nós somos filhos de Deus, nesse sentido de que fomos adotados na família de Deus. E recebemos, então, o benefício da salvação que Jesus nos dá. Amém? Amém? Que Deus possa firmar essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente deixe isso bem claro, para que a gente não tenha dúvidas de que a nossa salvação é pela fé, e a fé não é uma fé natural, não é algo que nasce na minha vida, mas foi o Espírito Santo que pôs, e ele faz isso com todos. Alguns aceitam, outros não. Alguns, essa palavra produz efeito, essa semente produz efeito, e outros não. Mas isso não é problema nosso. Não é? O problema nosso é que no nosso coração ela produz efeito. Amém? Que Deus possa, então, deixar bem claro essa palavra no nosso coração. Nós vamos